RD. Meu nome é Heitor, é uma alegria poder mais uma vez compartilhar um pouco do Evangelho de Cristo, do que nós temos estudado na RD. E hoje nós vamos seguir estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mais precisamente, hoje nós vamos estudar o capítulo 8, dos versículos 16 a 24. Essa parcela de texto, ela se encontra dentro de uma divisão de 2 Coríntios, onde Paulo está falando aos coríntios sobre uma doação que está sendo organizada por algumas igrejas para apoiar alguns irmãos empobrecidos em necessidade na Judéia. Mas antes de entrar com mais precisão nesse texto, eu gostaria de fazer algumas provocações. Que imagem vem à sua cabeça quando você pensa em Igreja Evangélica Brasileira e dinheiro? Talvez não venham boas imagens, a minha também nem sempre vem. Infelizmente, nos últimos anos, nós vivemos um tempo que tem vindo a público muitos casos de investigação ou de crimes financeiros envolvendo igrejas evangélicas. Não são um ou dois casos para a gente falar que são casos isolados, mas isso já tem virado um problema real relacionado às igrejas. Não tem como nos afirmarmos como evangélicos no Brasil sem de alguma maneira lidarmos com essa imagem pública. Ao mesmo tempo, toda igreja lida, em um momento ou em outro, com uma intensidade ou outra, com recursos financeiros, a manutenção de suas atividades e projetos. Não tem como a gente fugir da realidade que nós precisamos e vamos sempre lidar com o dinheiro nas nossas igrejas. Portanto, como podemos fazer isso de forma responsável? Eu acredito que no texto que estudaremos hoje, Paulo nos indica as boas práticas no manejo dos recursos, que certamente podem orientar a nossa prática. Para isso, eu convido os irmãos a lerem junto comigo o nosso texto, que está em 2 Coríntios 8, 16 a 24. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele, estamos enviando o irmão que é reconhecido por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Ao ler esse texto, percebemos que Paulo também se preocupava com essa questão. Aparentemente, o mau manejo dos recursos não era estranho para a igreja do primeiro século, a ponto de Paulo precisar se preocupar ativamente com isso. Diante disso, eu gostaria de, nos próximos minutos, ressaltar 3 cuidados que Paulo toma na gestão dos recursos levantados. O primeiro cuidado que Paulo toma é buscar dar um bom testemunho. Os versículos 20 e 21 dizem: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Notemos que Paulo reconhece que é importante que fique evidente a todos que o manejo que eles estavam fazendo desses recursos era correta. Não é suficiente, nesse contexto, apenas agir corretamente. É importante que todos compreendam isso. Talvez Paulo tenha escrito o versículo 21 já prevendo alguns questionamentos. Alguém poderia perguntar: Paulo, se nós estamos seguros de que estamos fazendo o que é correto diante de Deus, por que deveríamos nos preocupar com o que os outros dirão sobre nós? Mas Paulo aqui está preocupado com o testemunho, ao tornar evidente que o manejo que eles fazem dos recursos é visivelmente mais justo e correto. Eles estariam evidenciando que a lógica do reino de Deus é radicalmente diferente da lógica do mundo. Paulo, portanto, ao zelar por um bom testemunho público, não está preocupado em criar uma aparência hipócrita, mas está empenhado em testemunhar os valores do reino, que se manifestam também no modo como eles lidavam com o dinheiro.
O segundo cuidado tomado por Paulo é zelar pela transparência. Paulo faz questão de descrever de maneira detalhada como todo esse processo funcionaria. Em primeiro lugar, Paulo não é a única pessoa que receberá e transportará as ofertas. Inclusive, no caso da igreja de Corinto, Paulo não vai nem se envolver diretamente. Ele vai mandar alguns irmãos uma comitiva para fazer essa coleta. O principal enviado de Paulo, que era o representante oficial pelo envio dessa carta, é Tito, que é acompanhado por outros 2 irmãos que não são nomeados. E por mais que esses irmãos não tenham seus nomes destacados aqui, Paulo faz questão de destacar que pelo menos um deles é recomendado pelas igrejas como uma pessoa para acompanhar todo o processo, não só de coleta, como de entrega da doação. Esses 2 irmãos que acompanham a Tito atuam como representantes das igrejas. Dessa forma, por mais que Paulo seja de fato o grande idealizador e o maior promotor desse projeto de coleta, ele faz questão de incluir outras pessoas. Dessa forma, fica evidente que esse não é simplesmente um projeto de Paulo, mas é um projeto das igrejas. As igrejas manifestam apoio e são convidadas não apenas a participar levantando doações, como também a participar da gestão, indicando pessoas de sua confiança para acompanhar todo o processo, desde a coleta até o envio. E isso certamente diminuiria a possibilidade de qualquer pessoa interessada em criticar e desacreditar a Paulo tivesse sucesso nesse sentido. Saber que existem outras pessoas envolvidas que não foram necessariamente escolhidas só por Paulo colaboram para a lisura e a confiabilidade no manejo correto dos recursos. O terceiro cuidado que Paulo toma é de destacar a idoneidade das pessoas enviadas para administrar a coleta. Tito já é uma pessoa conhecida em Corinto, aparentemente tem uma boa relação com os irmãos e é descrito como um grande cooperador de Paulo. Já os outros 2 irmãos, Paulo ressalta que são amplamente reconhecidos pelas igrejas por seu serviço e dedicação. Ambos são descritos como representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Aqui, observamos que por mais bem articulado que esteja um projeto, com excelentes métodos e ótimos mecanismos de segurança, é importantíssimo que ele seja gerido por pessoas idôneas e confiáveis. Uma pessoa mal intencionada, mesmo em um projeto bem articulado, pode encontrar brechas e agir de forma desonesta. Nesse sentido, conhecer os envolvidos é importante para a igreja de Corinto. Eu não sei o motivo pelo qual não cita o nome das outras 2 pessoas, mas aparentemente ele prefere destacar seus atributos às suas identidades. Um outro ponto que acho que eu gostaria de destacar, associado à descrição que Paulo faz desses irmãos, é que encontramos no Novo Testamento diversas listas de atributos relacionados a algumas funções que são desempenhadas na igreja. Às vezes sobre diáconos, sobre pastores e outras listas também. O fato é que o caráter das pessoas está presente em diversas dessas listas de atributos. Porém, existem algumas funções que muitas vezes nós reconhecemos como funções mais relevantes para a igreja ou até mais espirituais. Ao destacar o elevado grau de exigência para participar do projeto de coleta, Paulo está evidenciando que a seleção das pessoas que deveriam manejar os recursos era tão séria e tão importante como as de outras áreas de serviço à igreja. Logo, o manejo desses recursos não é visto aqui como uma simples questão técnica e operacional. Antes, é visto como um ato de serviço e demanda o mesmo grau de atenção e dedicação que qualquer outra área promovida pelas igrejas. Para Paulo, esse processo parece ser quase imprescindível na formação de uma comunidade ampla de cristãos espalhados pelo mundo. A doação para os irmãos da Judéia tem não somente um significado material, mas também um significado espiritual. A Igreja de Cristo estava sendo edificada e vivendo a sua vocação através desse processo. Concluindo esse breve estudo sobre esse trecho que nós lemos hoje, eu gostaria de trazer algumas respostas que esse trecho propõe para a nossa realidade. Afinal, no começo foi exatamente essa provocação que eu fiz. Nós dizemos um contexto complexo, envolvendo a igreja e manejo de recursos, e como é que Paulo pode nos orientar nesse sentido. Para isso, eu gostaria de propor que esse trecho traz 3 possíveis respostas para a gente. Em primeiro lugar, e talvez a aplicação mais óbvia e simples, seja a necessidade de reafirmar nosso compromisso com boas práticas no manejo dos recursos. Eu sempre estive em igrejas que zelaram muito por isso, e eu gostaria de destacar alguns pontos que podem contribuir. Primeiro, a geração e a manutenção de dados precisos, prestação de relatórios,
contar com o conselho fiscal para verificação dos processos financeiros, trabalhar com pessoas idôneas e reconhecidamente responsáveis e honestas e capacitadas para manejar esses recursos, conhecer bem a legislação vigente no que ela nos toca e manter boas práticas de prestação de contas ao Estado e órgãos responsáveis. Esses são alguns mecanismos técnicos, talvez, que certamente estão de acordo com o espírito do texto. Uma segunda aplicação é que precisamos reorientar o nosso olhar para a gestão de recursos, entendendo que isso faz parte do que entendemos como vivência do reino. Às vezes, nós podemos ter a tendência de categorizar alguns aspectos da vida da igreja entre o que é e o que não é, entre aspas, espiritual. Por exemplo, louvor, pregação, evangelização parecem atividades muito espirituais. Mas e a gestão de recursos? Será que ela seria uma atividade puramente operacional e técnica? Para o Evangelho de Reino, ensinado por Jesus e pregado por Paulo, essa distinção não existe. Não existem coisas que são do interesse de Deus e coisas que são puramente do interesse dos homens. Deus se interessa por tudo e deseja que tudo esteja abaixo da soberania de Cristo. Não existe aspecto da vida da igreja e da vida particular de cada um de nós que esteja fora do alcance da missão redentora de Jesus. Essa compreensão certamente muda o modo como lidamos com essas questões. E como eu apresentei aqui, Paulo tem consciência de que ele não está lidando apenas com simples processos, mas entende que o modo como aquele processo de coleta de recursos para apoiar os irmãos da Judéia tinha uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente a ajuda àquelas necessidades específicas. Para Paulo, esse processo é uma ferramenta de testemunho do reino, ela é uma ferramenta de edificação para as igrejas, é uma ação que busca fomentar e promover a justiça e é um cumprimento da missão da igreja. Por último, uma terceira aplicação, muito desafiadora, é que uma vez que nós somos agentes do reino de Deus e entendemos que isso se aplica também à nossa gestão de recursos, nós precisamos nos opor firmemente a tudo que afirma ser do reino, mas fere seus princípios. Nós não podemos ter uma postura neutra ou desinteressada sobre esse tema. Precisamos ser também uma voz profética nesse sentido. Ser contrários à exploração religiosa. Nos afirmarmos contra lideranças que enriquecem as custas do sofrimento dos irmãos. Ser contra a mercantilização da fé. É preciso que nosso coração se revolte contra o abuso, contra a opressão. Essas práticas cruéis, além de serem pecado, além de ferirem pessoas, são também uma fonte constante de escândalo contra a nossa fé. Muitas pessoas têm aversão ao ouvir falar sobre uma igreja evangélica por conta de um péssimo testemunho nessa área. Nesse sentido, é imprescindível que não sejamos apenas um modelo saudável, mas sejamos também vozes ativas na promoção da justiça contra aqueles que usam o discurso da fé para benefício próprio e para o mal. Porque agir em defesa do oprimido, promover a justiça e testemunhar o verdadeiro evangelho também é viver e propagar os valores do reino de Deus. Portanto, que esse texto ele encontre nossos corações e nos ajude a orientar uma prática mais coerente no manejo dos recursos à luz das Escrituras. Que Deus os abençoe.